Quando minha neta de 8 anos sussurrou no meu ouvido que meu filho e minha nora planejavam pegar todo o meu dinheiro após minha festa de 70 anos, senti o mundo desabar. Saí da festa mais cedo e o que fiz depois deixou toda a família em choque. Meu nome é Marlene Silva Santos, tenho 70 anos e sempre acreditei que família era sagrada. Minha avó me criou repetindo que sangue do nosso sangue jamais nos faria mal, que por mais que a vida batesse forte, a família sempre estaria ali para nos amparar. Passei 70 anos construindo minha vida inteira ao redor dessa crença, me sacrificando pelo meu filho Marcelo, pelos meus netos, achando que cada gesto de amor seria guardado no coração deles para sempre. Como eu estava enganada. A festa de 70 anos havia sido ideia do próprio Marcelo. Meu filho, hoje com 48 anos, apareceu em casa numa tarde de quinta-feira com aquele sorriso largo que eu conhecia desde pequeno. Disse que eu merecia uma comemoração especial, que tinha sido uma mãe maravilhosa, que toda a família queria me homenagear. A nora Vanessa estava junto, concordando com tudo, falando sobre como seria emocionante reunir todo mundo para celebrar a matriarca da família. Confesso que meu coração disparou de alegria. Fazia tempo que me sentia meio esquecida. Sabe como é? Marcelo casou, teve os filhos, e eu fui ficando ali naquele cantinho, esperando uma visita no domingo, um telefonema de vez em quando, um convite para almoçar. Quando eles falaram da festa, senti como se finalmente fosse chegar minha vez de ser o centro das atenções, de ser celebrada pela família que construí. Eles organizaram cada detalhe com um cuidado que me emocionou. Alugaram um salão bonito na região da Pampulha, contrataram buffet, decoração, até mesmo um pequeno conjunto musical que tocaria as músicas da minha época. Marcelo insistiu para eu não me preocupar com os gastos, que era presente da família para mim. Vanessa ficou encarregada das fotos, dos convites, das lembrancinhas personalizadas. Nas 2 semanas que antecederam o evento, me senti importante de uma forma que havia esquecido que existia. Eles me ligavam todos os dias, perguntando sobre detalhes, me consultavam sobre o cardápio, sobre que tipo de música eu gostaria de ouvir. Comprei um vestido azul marinho lindo, fui ao salão fazer escova, pintei as unhas. Até mesmo levei minha aliança de casamento para o ourives dar um brilho novo, aquela que uso há 52 anos, desde que me casei com meu Osvaldo. Osvaldo estava numa viagem longa para o sul, transportando uma carga de móveis para Porto Alegre. Como sempre, não poderia estar presente. Durante todos esses anos de casamento, me acostumei com essas ausências. Ele é caminhoneiro desde jovem, e as estradas do Brasil conhecem melhor meu marido do que eu. Criei Marcelo praticamente sozinha, trabalhando como merendeira na escola do bairro para complementar nossa renda, sempre esperando Osvaldo voltar das viagens. O sábado da festa amanheceu ensolarado. Acordei com aquele frio na barriga gostoso, mistura de ansiedade e expectativa. Seria mesmo verdade que ia ser homenageada? Que as pessoas iam falar coisas bonitas sobre mim? Que finalmente ia me sentir valorizada pela família? Marcelo passou para me buscar às 2 da tarde. Veio com Vanessa e as crianças, Guilherme, meu neto de 12 anos, e minha pequena Isadora, de apenas 8 anos. Quando entraram em casa, todos elogiaram meu vestido novo. Disseram que eu estava elegante, que seria a rainha da festa. Durante o trajeto até o salão, Vanessa comentou sobre como havia sido trabalhoso organizar tudo, sobre os gastos que tiveram, sobre como esperavam que eu aproveitasse cada momento. Marcelo completou dizendo que eu valia cada centavo investido, que era o mínimo que podiam fazer pela mãe, que sempre se sacrificou pela família. Aquelas palavras me aqueceram o peito. Finalmente meu filho reconhecia tudo o que fiz por ele. Todas as noites que passei acordada quando era pequeno e ficava doente. Todos os finais de semana que abri mão dos meus passeios para levá-lo nos jogos de futebol. Todo o dinheiro que economizei da merenda escolar para comprar os materiais escolares mais caros que ele pedia. Quando chegamos ao salão, não consegui segurar a emoção. Estava realmente lindo. Balões dourados e brancos enfeitavam todo o ambiente. Havia flores frescas em cada mesa. Uma decoração principal montada especialmente para mim, com uma poltrona que parecia um trono. Meus olhos encheram de lágrimas. Pensei comigo, eles realmente me amam, realmente se importam comigo. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Familiares que não via há anos,
Alguns vizinhos antigos, colegas da igreja, pessoas que fizeram parte da minha história. Cada abraço que recebia, cada parabéns carinhoso, enchia o meu coração de uma felicidade que eu havia esquecido que existia. A tarde fluiu como um sonho maravilhoso. Dancei valsas da minha mocidade, conversei com gente que não encontrava há décadas, recebi presentes que me emocionaram até as lágrimas. O bolo estava magnífico, decorado com rosas de açúcar que pareciam reais. Quando acenderam as velas e todos cantaram parabéns, senti que minha vida estava completa. Foi durante os discursos que algo começou a me incomodar. Marcelo subiu no pequeno palco que montaram e começou a falar sobre minha vida. Contou histórias da minha juventude, falou sobre como eu sempre fui uma mãe dedicada, como me sacrifiquei para dar o melhor para ele. Suas palavras eram lindas, tocantes, mas havia algo no jeito dele falar que me causava estranheza. Era como se ele estivesse representando, como se cada palavra fosse calculada para causar determinado efeito. Vanessa foi a próxima. Ela chorou enquanto falava sobre minha força durante os anos difíceis, sobre como eu trabalhei na escola para ajudar nas despesas, sobre como sempre coloquei a família em primeiro lugar. Mas havia algo artificial naquelas lágrimas, algo que não me convencia completamente. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Isadora, minha netinha de 8 anos, se aproximou da minha poltrona durante o discurso da mãe. Ela sempre foi uma criança observadora, dessas que prestam atenção em conversas de adulto quando pensam que ela não está ouvindo. Subiu no meu colo, me deu um abraço apertado e, de repente, chegou bem pertinho do meu ouvido. O que ela sussurrou fez meu sangue gelar nas veias. Vovó, meus pais vão pegar todo o seu dinheiro depois da festa de hoje. Por um segundo, pensei ter ouvido errado. Olhei para aquele rostinho inocente, procurando algum sinal de que ela estava inventando, brincando como criança às vezes faz. Mas os olhinhos dela estavam sérios, preocupados, cheios de uma tristeza que não deveria existir numa criança de 8 anos. Perguntei bem baixinho o que ela queria dizer com aquilo. Isadora olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção e sussurrou novamente. Eu ouvi o papai e a mamãe conversando ontem de madrugada. Eles disseram que depois da festa, a vovó ia ter que assinar uns papéis para eles cuidarem do dinheiro da vovó e do vovô. Meu mundo desabou naquele instante. Meu coração disparou tão forte que tive medo de passar mal ali mesmo, na frente de todos os convidados. Olhei ao redor do salão, para todas aquelas pessoas sorrindo, para meu filho fazendo aqueles discursos emocionados, e de repente tudo parecia uma grande mentira, uma encenação cruel. Será que era verdade o que minha neta estava me contando? Será que toda aquela festa, todo aquele carinho demonstrado, todos aqueles gastos eram apenas uma estratégia para me convencer a entregar meu dinheiro? Será que meu próprio filho, que carreguei no colo, que criei sozinha enquanto o pai viajava, estava planejando me roubar? Abracei Isadora com toda a força que consegui reunir e agradeci por ela ter sido corajosa o suficiente para me contar. Disse que ela era uma menina muito esperta e que ficasse tranquila, que a vovó ia resolver tudo. Mas por dentro, eu estava desmoronando completamente. O restante da festa passou como se eu estivesse assistindo tudo de fora, como se fosse uma estranha observando a vida de outra pessoa. Continuei sorrindo, agradecendo os cumprimentos, posando para as fotografias, mas minha cabeça estava em outro lugar. Observava cada movimento de Marcelo, cada olhar que ele trocava com Vanessa, procurando sinais que confirmassem a terrível suspeita que Isadora havia plantado no meu coração. E foi quando comecei a reparar nos detalhes que havia ignorado antes. Como Marcelo insistiu para que eu trouxesse minha bolsa grande, onde sempre carrego meus documentos importantes. Como Vanessa sugeriu várias vezes durante a tarde que ficássemos até mais tarde para conversarmos sobre umas coisas importantes. Como os dois mencionaram repetidamente que queriam cuidar melhor de mim agora que eu estava ficando mais velha. Por volta das 7 da noite, quando a festa ainda estava no auge e as pessoas dançavam animadamente, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não ia esperar para descobrir o que eles tinham preparado para mim. Não ia dar a eles a chance de me manipular ou me pressionar quando eu estivesse vulnerável. Ia embora naquele exato momento,
antes que pudessem executar qualquer plano que tivessem arquitetado. Me levantei da poltrona principal e comecei a me despedir das pessoas, inventando que estava me sentindo cansada, que precisava descansar. Marcelo veio correndo, com aquela cara de preocupação que eu conhecia desde criança, insistindo que ainda era cedo, que a festa estava apenas começando, que as pessoas tinham vindo de longe para me ver. Mas eu já havia decidido. Disse que chamaria um táxi, que não precisavam se preocupar, que queria que eles aproveitassem a festa. Peguei minha bolsa, me despedi de todos com o coração partido e saí daquele salão num táxi que consegui chamar pelo telefone do porteiro, com a alma destroçada, mas com uma certeza. Minha vida nunca mais seria a mesma depois de descobrir que a família pela qual me sacrifiquei a vida inteira estava planejando me trair da forma mais cruel possível. Na porta do salão, Isadora veio correndo me dar um último abraço. E no meu ouvido, ela sussurrou mais uma vez: "Vovó, eu te amo de verdade." Naquele momento, entendi que nem tudo estava perdido. Que pelo menos uma pessoa nessa família ainda me amava sem interesse, sem segundas intenções. E talvez isso fosse o suficiente para eu encontrar forças para enfrentar o que estava por vir. Cheguei em casa às 8:30 da noite com o coração ainda disparado e as mãos tremendo tanto que mal consegui abrir a porta. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que eu conhecia tão bem, o mesmo silêncio que me acompanhava todas as noites quando Osvaldo estava viajando. Mas dessa vez, aquele silêncio parecia diferente. Parecia carregado de uma verdade terrível que eu ainda não queria acreditar. Acendi as luzes da sala e me sentei no sofá, ainda com o vestido da festa, ainda com o batom nos lábios, mas me sentindo completamente diferente da mulher que havia saído de casa algumas horas antes. Era como se eu tivesse envelhecido 10 anos naquelas poucas horas. As palavras da Isadora ecoavam na minha cabeça sem parar. Meus pais vão pegar todo o seu dinheiro depois da festa de hoje. Será que uma criança de 8 anos podia inventar uma coisa dessas? Será que eu estava sendo paranoica, vendo maldade onde não existia? Tentei me convencer de que tinha entendido mal, de que talvez ela tivesse ouvido uma conversa fora de contexto e interpretado errado. Mas no fundo do meu coração, uma voz insistia que eu devia investigar. Foi então que a campainha tocou. Olhei no relógio da parede da sala. 9:15 da noite. Quem poderia ser aquela hora? Fui até a janela e espiei através da cortina. Era Vanessa, sozinha, parada na porta com uma expressão preocupada. Abri a porta tentando parecer normal, como se nada tivesse acontecido. Vanessa entrou com um ar aflito, dizendo que estava preocupada comigo porque eu havia saído da festa tão de repente. Explicou que Marcelo queria vir junto, mas ela insistiu para ele ficar cuidando das crianças e dos últimos convidados. Disse que trouxe até um remédio para dor de cabeça, já que eu havia reclamado disso na festa. Achei estranho tanta preocupação, principalmente vinda dela, que nunca demonstrou muito carinho por mim. Mas agradeci e disse que já estava me sentindo melhor, que só precisava mesmo de descanso. Vanessa insistiu para entrar, dizendo que queria ter certeza de que eu estava bem, que não seria responsável se algo me acontecesse. Ela ficou na sala por alguns minutos, fazendo perguntas sobre como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção foi como ela olhava ao redor da casa, como se estivesse catalogando mentalmente cada móvel, cada objeto de valor. Quando disse que precisava usar o banheiro, foi caminhando pelo corredor como se conhecesse cada canto da minha casa, e foi ali que aconteceu algo que mudou tudo. Quando voltou do banheiro, ela pegou a bolsa que estava em cima do sofá e, por um descuido, deixou cair uma pasta com papéis que se espalharam pelo chão. Automaticamente me agachei para ajudar a recolher os papéis, mas o que vi me fez o sangue gelar nas veias. Eram papéis oficiais, formulários de cartório, procurações em branco, documentos de transferência de bens. E no meio de tudo, uma folha impressa da internet com pesquisas sobre como cuidar de idoso com demência e asilos para a terceira idade em Belo Horizonte. Vanessa tentou recolher tudo rapidamente, gaguejando explicações confusas sobre serem documentos do trabalho dela, coisas que ela estava organizando para outras pessoas. Mas suas mãos tremiam tanto quanto as minhas, e eu percebi que ela estava mentindo descaradamente.
Ajudei a recolher os papéis em silêncio, fingindo que não havia visto nada demais. Mas minha mente estava registrando cada detalhe, cada formulário, cada palavra que estava escrita naqueles documentos. Quando ela terminou de guardar tudo e se despediu rapidamente, dizendo que estava atrasada, eu já sabia que minha vida havia mudado para sempre. Assim que Vanessa saiu, tranquei a porta e encostei as costas nela, respirando fundo para tentar controlar o pânico que estava tomando conta de mim. Não podia mais fingir que estava imaginando coisas. Os papéis que vi eram reais. As pesquisas sobre asilos eram reais. E o plano para tomar meus bens também era real. Fui até a cozinha preparar um chá de camomila. Precisava acalmar meus nervos para conseguir pensar direito. Foi quando reparei que a luz vermelha do telefone fixo estava piscando, indicando que havia mensagens na secretária eletrônica. Pensei que podia ser Osvaldo, tentando falar comigo da estrada. Mas quando apertei o botão para ouvir as mensagens, descobri algo ainda mais perturbador. Havia 3 ligações feitas da minha própria casa durante a tarde, enquanto eu estava na festa. Alguém havia usado meu telefone para ligar para um cartório no centro da cidade, para uma imobiliária da região e para um escritório de advocacia especializado em direito de família. Meu sangue ferveu quando entendi o que havia acontecido. Marcelo e Vanessa haviam usado minha própria casa, meu próprio telefone, para fazer os contatos necessários para executar o plano deles. Eles haviam planejado tudo nos mínimos detalhes, inclusive usar a festa como álibi perfeito para que eu não estivesse em casa enquanto eles faziam as ligações. Sentei na cozinha com a xícara de chá nas mãos, mas não conseguia parar de tremer. Não era só raiva que eu estava sentindo. Era uma mistura de decepção, traição e uma dor tão profunda que parecia que alguém havia arrancado um pedaço da minha alma. Como meu próprio filho, que eu carreguei no colo quando era bebê, que consolei quando chorava, que criei sozinha enquanto o pai viajava, podia estar planejando me roubar dessa forma? Como ele podia olhar nos meus olhos, fazer discursos emocionados na festa e ao mesmo tempo estar tramando para tomar tudo que eu construí durante uma vida inteira de trabalho? Na manhã seguinte, domingo, acordei cedo mesmo tendo dormido mal. Minha cabeça estava cheia de pensamentos confusos, mas uma coisa estava clara. Eu precisava descobrir mais detalhes sobre o que eles estavam planejando. Não podia agir por impulso, precisava de informações concretas. Foi quando lembrei da minha vizinha, Dona Rosa. Ela morava na casa ao lado há mais de 15 anos. Era uma mulher observadora e sempre prestava atenção em tudo o que acontecia na rua. Se Marcelo e Vanessa tinham andado fazendo movimentos estranhos, ela certamente teria reparado. Por volta das 9 da manhã, bati na porta dela com a desculpa de levar um pedaço do bolo da festa. Dona Rosa me recebeu com aquele sorriso caloroso de sempre, mas percebi que havia algo diferente no jeito dela olhar para mim. Era um misto de carinho e preocupação. Sentamos na cozinha dela para tomar café e foi quando ela disse algo que confirmou meus piores temores. Marlene, eu estava esperando uma oportunidade para conversar com você sobre uma coisa que me deixou preocupada. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Perguntei o que havia acontecido, e Dona Rosa começou a contar coisas que me fizeram perceber que eu estava sendo observada e analisada há muito mais tempo do que imaginava. Ela me contou que nas últimas semanas tinha visto Marcelo e Vanessa passando na minha rua em horários estranhos, quando sabiam que eu não estava em casa. Que eles haviam conversado com outros vizinhos, fazendo perguntas sobre minha rotina, sobre se eu estava bem da cabeça, sobre se eu tinha dificuldades para cuidar da casa sozinha. Dona Rosa disse que ficou ainda mais desconfiada quando Vanessa apareceu na porta dela há 2 semanas, se fazendo de preocupada com minha saúde mental. Segundo minha nora, eu andava esquecida, repetindo as mesmas histórias, tendo dificuldades para administrar as finanças. Ela havia até sugerido que os vizinhos ficassem de olho em mim para relatar qualquer comportamento estranho. Senti o mundo girar quando ouvi essas palavras. Eles não estavam apenas planejando tomar meu dinheiro. Estavam construindo um caso, criando evidências falsas de que eu estava com problemas mentais para justificar a necessidade de eles assumirem o controle dos meus bens. Dona Rosa completou me contando que Vanessa havia perguntado sobre Osvaldo também, quanto tempo ele ficava fora em cada viagem, se eu recebia o dinheiro dele regularmente,
se eu sabia administrar as finanças da casa sozinha. Todas essas informações estavam sendo coletadas para fortalecer o plano deles. Voltei para casa com a sensação de que estava vivendo um pesadelo. Não era só uma tentativa simples de me convencer a assinar papéis. Era uma operação elaborada, planejada durante meses, para me apresentar como uma pessoa incapaz de cuidar da própria vida. Liguei para Osvaldo na estrada, mas ele estava numa região sem sinal e não consegui falar com ele. Precisava contar para alguém o que estava descobrindo, precisava de apoio, de alguém que acreditasse em mim. Porque sabia que quando Marcelo e Vanessa descobrissem que eu havia descoberto o plano, eles iam tentar me desacreditar, dizendo que eu estava confusa, paranoica, inventando coisas. Naquela tarde de domingo, sentada sozinha na minha sala, decidi que não ia ser vítima dessa traição. Não ia deixar que me roubassem a dignidade junto com o dinheiro. Se eles queriam jogar sujo, eu ia aprender as regras do jogo. Peguei papel e caneta e comecei a anotar tudo que havia descoberto. Cada detalhe, cada conversa, cada documento que havia visto. Se eles estavam construindo um caso contra mim, eu ia construir um caso contra eles. E dessa vez, eu tinha a vantagem de saber exatamente o que eles estavam planejando, enquanto eles achavam que eu não sabia de nada. A guerra havia começado. E pela primeira vez em 70 anos, eu estava disposta a lutar com todas as minhas forças pela minha própria vida. Na segunda-feira de manhã, acordei com aquela sensação pesada no peito que vem quando sabemos que um dia difícil nos espera. Havia passado a noite inteira revirando na cama, pensando em como confrontar Marcelo e Vanessa sobre tudo que havia descoberto. Parte de mim ainda queria acreditar que havia algum mal-entendido, que existia uma explicação inocente para todos aqueles papéis, para todas aquelas conversas com os vizinhos. Mas a parte racional da minha mente sabia que eu estava me enganando. Aos 70 anos de idade, eu já havia visto o suficiente da vida para reconhecer uma traição quando ela estava bem na minha frente. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi Marcelo parado na porta, sozinho, com aquela expressão séria que ele fazia quando criança, quando sabia que havia aprontado alguma coisa. Respirei fundo, alicei o vestido e fui abrir a porta, tentando parecer a mãe ingênua que eles achavam que eu era. Marcelo entrou em casa com um beijo no rosto e aquele sorriso forçado que não conseguia esconder a tensão nos olhos. Disse que havia passado para saber como eu estava me sentindo, se a dor de cabeça havia melhorado, se eu precisava ir ao médico. Suas palavras eram carinhosas, mas eu conseguia perceber que havia algo mais por trás daquela visita. Sentamos na sala e ele começou a conversar sobre amenidades. Perguntou sobre Osvaldo, quando ele voltaria da viagem, se eu estava conseguindo cuidar de tudo sozinha. Cada pergunta parecia inocente, mas eu sabia que ele estava sondando, coletando informações. Foi quando ele disse algo que fez meu sangue ferver. Mãe, a senhora está ficando mais velha. E eu e Vanessa temos conversado sobre como podemos ajudar a senhora a cuidar melhor das suas coisas. Não é justo a senhora ter que se preocupar com papelada, com banco, com essas coisas complicadas na sua idade. Ali estava. O início do teatro que eles haviam planejado. Ele estava tentando plantar a semente da ideia de que eu era incapaz de cuidar da minha própria vida. Mantive a expressão neutra e perguntei o que exatamente ele queria dizer com isso. Marcelo continuou com aquela conversa mole sobre como filhos devem cuidar dos pais idosos, sobre como era normal que pessoas da minha idade tivessem dificuldades para lidar com questões financeiras. Disse que conhecia casos de idosos que foram enganados, que perderam dinheiro, que tomaram decisões ruins por não terem orientação adequada. Cada palavra dele era uma facada. Não pela preocupação fingida, mas pela frieza calculada com que ele estava tentando me manipular. Esse era o menino que eu havia criado? Esse homem de 48 anos, falando comigo como se eu fosse uma criança incapaz? Foi então que ele puxou uma pasta do carro, a mesma pasta que Vanessa havia deixado cair na noite anterior. Disse que havia conversado com um advogado amigo dele e que tinham preparado alguns documentos para facilitar minha vida. Procurações para que ele pudesse resolver questões bancárias por mim, transferência de alguns bens para o nome dele, para evitar problemas futuros, até mesmo uma autorização para que ele tomasse decisões médicas caso eu não tivesse condições de fazê-lo.
Minha vontade era de gritar, de jogar aqueles papéis na cara dele, de perguntar como ele tinha coragem de olhar nos meus olhos e tentar me roubar dessa forma descarada. Mas eu sabia que precisava agir com inteligência. Se eu explodisse naquele momento, ele ia usar minha reação emocional como prova de que eu estava alterada, confusa, exatamente como eles haviam planejado. Então, fiz algo que me custou todas as forças que eu tinha. Fingi que estava considerando a proposta. Disse que parecia uma ideia interessante, que realmente às vezes me sentia sobrecarregada com tantas responsabilidades. Vi os olhos dele brilharem de excitação quando achou que o plano estava funcionando. Marcelo começou a falar mais rapidamente então, explicando cada documento, insistindo em como tudo seria mais fácil para mim, como eu poderia finalmente descansar e deixar que ele cuidasse de tudo. Chegou até a mencionar algumas opções de residências para idosos muito confortáveis, onde eu poderia viver com mais tranquilidade, cercada de pessoas da minha idade. Foi aí que não consegui mais me controlar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pará-las. Marcelo, você está falando de me internar num asilo? A expressão dele mudou instantaneamente. Por uma fração de segundo, vi o pânico passar pelos olhos dele quando percebeu que havia falado demais. Ele começou a gaguejar, tentando voltar atrás, dizendo que não era bem assim, que eram apenas opções para o futuro, que eu estava entendendo errado. Mas o estrago estava feito. A máscara havia caído. E agora eu podia ver claramente as verdadeiras intenções por trás de toda aquela encenação. Nesse momento, Vanessa chegou. Ela entrou em casa com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem, trazendo um bolo caseiro e fazendo drama sobre como estava preocupada comigo desde a festa. Quando viu a pasta aberta na mesa da sala, um olhar de entendimento passou entre ela e Marcelo. Vanessa se sentou ao meu lado no sofá e começou com aquele tom meloso que usava quando queria alguma coisa. Disse que ela e Marcelo haviam passado a madrugada conversando sobre mim, sobre como eu parecia diferente ultimamente, mais esquecida, mais confusa, que eles achavam que eu estava fazendo força demais para parecer independente, quando na verdade precisava de ajuda. Ela chegou a dar exemplos específicos. Que eu havia repetido a mesma história 3 vezes na festa, que tinha esquecido o nome de algumas pessoas que não via há muito tempo, que parecia desorientada quando saí mais cedo. Cada evidência que ela apresentava era uma distorção cruel de situações perfeitamente normais. Foi quando entendi a genialidade perversa do plano deles. Eles não estavam apenas tentando me roubar. Estavam construindo sistematicamente um caso para provar que eu estava com demência, que não tinha capacidade mental para administrar meus próprios bens. E a festa havia sido o palco perfeito para coletar evidências da minha suposta confusão mental. Senti uma raiva tão intensa que tive medo de fazer alguma besteira. Mas então lembrei das palavras que Dona Rosa havia me dito. Eles vinham construindo esse caso há meses. Isso significava que eu não podia reagir emocionalmente, porque qualquer demonstração de raiva seria usada como prova da minha instabilidade. Respirei fundo e disse que entendia a preocupação deles, que realmente às vezes me sentia cansada, que talvez fosse bom mesmo ter ajuda. Vi o alívio nos rostos deles quando pensaram que eu estava aceitando a situação. Marcelo então puxou uma caneta e indicou os lugares onde eu deveria assinar os documentos. Sua mão tremia ligeiramente, não de nervosismo, mas de ansiedade para finalizar o golpe. Vanessa segurava minha outra mão, fazendo carinho, sussurrando palavras tranquilizadoras sobre como tudo ficaria mais fácil agora. Peguei a caneta, olhei para os documentos e então levantei os olhos para encará-los diretamente. Antes de eu assinar qualquer coisa, disse com uma voz mais firme do que havia usado em anos. Eu gostaria que vocês me explicassem uma coisa. Por que vocês estiveram ligando do meu telefone para cartórios e imobiliárias durante minha festa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a cor sumir do rosto de Marcelo. Vi Vanessa engolir em seco e soltar minha mão como se ela tivesse queimado. E outra coisa, continuei, sentindo uma força crescendo dentro de mim. Por que vocês andaram conversando com os vizinhos sobre minha saúde mental? Por que estavam pesquisando asilos na internet? E, principalmente, por que acharam que eu era idiota o suficiente para não descobrir nada disso?
A transformação deles foi instantânea e assustadora. A máscara de preocupação carinhosa desapareceu completamente e eu pude ver pela primeira vez quem eles realmente eram. Marcelo se levantou bruscamente, com o rosto vermelho de raiva, e gritou que eu não sabia do que estava falando, que estava paranoica, que isso era exatamente o tipo de comportamento que provava que eu precisava de ajuda. Vanessa tentou uma abordagem diferente. Começou a chorar, dizendo que eles só queriam me proteger, que eu estava interpretando tudo errado, que o amor deles por mim estava sendo mal compreendido. Mas suas lágrimas eram tão falsas quanto sua preocupação. Foi então que Marcelo disse algo que me fez perceber quem ele realmente havia se tornado. Mãe, a senhora está doente e não quer aceitar. Essa casa vale mais de R$500 mil e a senhora não tem capacidade mental para administrar esse patrimônio. O dinheiro que meu pai manda das viagens está sendo mal administrado. Nós temos o direito de proteger o futuro da nossa família. Finalmente, a verdade havia saído. Não era amor, não era preocupação. Era ganância pura e simples. Eles queriam minha casa, queriam meu dinheiro, queriam os recursos que Osvaldo enviava das viagens. E para conseguir isso, estavam dispostos a me declarar incapaz mentalmente e me internar num asilo. Olhei para aquele homem de 48 anos, gritando comigo na minha própria sala, e não conseguia reconhecer o menino que havia criado com tanto amor. Onde estava a criança que eu consolava quando chorava? Onde estava o jovem que me agradecia pelos sacrifícios que fiz para dar estudo a ele? Levantei-me do sofá com toda a dignidade que consegui reunir e disse: vocês têm 5 minutos para sair da minha casa e podem levar esses papéis com vocês, porque eu não vou assinar absolutamente nada. Eles tentaram argumentar, ameaçar, manipular, mas eu não estava mais ouvindo. Simplesmente fiquei parada na porta da sala, apontando para a saída, esperando eles irem embora. Quando finalmente saíram, com o Marcelo gritando que eu ia me arrepender, que eles iam procurar outras formas de me ajudar, mesmo contra minha vontade. Fechei a porta e encostei as costas nela. Pela primeira vez eu havia enfrentado alguém que tentava me diminuir. E descobri que era muito mais forte do que imaginava. Depois que Marcelo e Vanessa saíram de casa naquele dia, fiquei parada na sala por quase 1 hora, ainda sentindo o eco das palavras cruéis que meu filho havia dito. Aquilo não era uma promessa, era uma ameaça. E naquele momento, entendi que a guerra estava apenas começando. Mas se eles achavam que estavam lidando com uma velhinha indefesa, iam descobrir que se enganaram completamente. Na terça-feira de manhã, peguei o ônibus até o centro da cidade e procurei o escritório do Dr. Henrique Almeida, um advogado que Dona Rosa havia me recomendado. Ela disse que ele era especialista em direito de família e já havia ajudado outros idosos em situações parecidas com a minha. Doutor. Henrique me recebeu com muito respeito e paciência. Era um senhor da minha idade, cabelos grisalhos, olhos gentis por trás dos óculos de leitura. Quando comecei a contar minha história, ele balançou a cabeça como quem já havia visto aquilo muitas vezes. Ele me explicou que casos como o meu estavam se tornando cada vez mais comuns. Filhos que tentam declarar os pais incapazes para assumir o controle dos bens da família. Disse que a lei protegia meus direitos, mas que eu precisava agir rapidamente e de forma inteligente. Dr. Henrique me orientou sobre algo que mudou completamente minha estratégia. Ele disse que eu podia fingir que estava considerando aceitar as propostas deles, mas enquanto isso, poderia reunir evidências de que eles estavam tentando me aplicar um golpe. Gravações de conversas, documentos, testemunhas, tudo o que fosse necessário para provar minha sanidade mental e a ganância deles. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha. Pela primeira vez em dias, eu não estava mais se sentindo vítima. Estava me sentindo estrategista. Naquela mesma tarde, liguei para Osvaldo. Consegui falar com ele numa parada que fez em Governador Valadares. Quando contei tudo o que havia descoberto, o silêncio do outro lado da linha foi tão longo que pensei que a ligação havia caído. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de uma raiva que eu raramente havia ouvido em nossos 52 anos de casamento. Disse que voltaria para casa na quinta-feira, que cancelaria a próxima viagem, que nós dois íamos resolver essa situação juntos. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que ainda existia. Durante tantos anos, eu me senti sozinha lidando com os problemas da família enquanto Osvaldo viajava.
Mas agora, no momento mais difícil da minha vida, meu marido estava ao meu lado. Na quarta-feira, Marcelo me ligou dizendo que queria voltar para conversarmos melhor sobre os documentos. Disse que havia pensado sobre nossa conversa anterior e que talvez tivesse sido muito direto, que não queria me pressionar. Marcamos para quinta-feira à tarde. Perfeito. Osvaldo chegaria na quinta de manhã e nós poderíamos confrontá-los juntos. Mas ainda havia algo que eu precisava descobrir. Até onde ia o plano deles? Dr. Henrique havia me dado um gravador pequeno e me ensinado a usá-lo. Disse que se eu conseguisse gravar conversas deles falando sobre o plano, seria evidência suficiente para qualquer processo judicial. Foi então que lembrei da minha pequena espiã, Isadora. Se ela havia ouvido a conversa original entre os pais, talvez pudesse me ajudar a descobrir mais detalhes sobre o que eles estavam planejando. Na quarta à noite, pedi para Marcelo trazer as crianças para dormir comigo, usando a desculpa de que estava me sentindo sozinha e que os netos me faziam bem. Ele concordou na mesma hora. Provavelmente achou que seria uma boa oportunidade para as crianças testemunharem algum comportamento estranho meu. Quando Guilherme e Isadora chegaram, preparei uma janta gostosa e fizemos uma noite de cinema, assistindo desenhos antigos que eu costumava ver com eles quando eram menores. Mas quando Guilherme foi tomar banho, aproveitei para conversar sozinha com Isadora. Perguntei se ela lembrava do que havia me contado na festa, sobre o que ouviu os pais conversando. Isadora me olhou com aqueles olhinhos sérios e disse que lembrava de tudo. Então me contou detalhes que fizeram meu sangue gelar. Segundo ela, seus pais conversavam quase toda noite sobre mim, depois que achavam que ela estava dormindo. Eles falavam sobre como eu estava perdendo a cabeça, sobre como era perigoso eu morar sozinha, sobre quanto dinheiro eu tinha na poupança e quanto Osvaldo ganhava com as viagens. Mas o que mais me chocou foi quando Isadora disse que ouviu a mãe falando ao telefone com alguém sobre internar a velha no asilo mais barato possível, para economizar dinheiro. Meu coração se partiu quando entendi a extensão da crueldade deles. Não queriam apenas meu dinheiro, queriam me descartar da forma mais barata possível para ficar com tudo limpo. Isadora então me perguntou algo que me fez chorar. Vovó, por que o papai e a mamãe querem fazer mal para a senhora? A senhora sempre foi boa com todo mundo. Mas abracei minha neta com toda a força e disse que às vezes as pessoas fazem coisas ruins, mesmo quando deveriam fazer coisas boas. Mas que ela não precisava se preocupar, porque a vovó ia resolver tudo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, liguei para o Dr. Henrique em casa e contei tudo o que havia descoberto. Ele disse que era um caso ainda mais grave do que imaginávamos inicialmente e que eu precisava agir com muito cuidado nos próximos dias. Quinta-feira amanheceu com chuva. Osvaldo chegou às 10 da manhã, mais cedo do que o esperado. Quando o vi parado na porta da sala, com aquele olhar determinado que eu não via há anos, soube que finalmente não estava mais sozinha nessa luta. Contei para ele cada detalhe que havia descoberto. Mostrei as anotações que fiz. Expliquei sobre o gravador que Dr. Henrique havia me dado. Osvaldo ouviu tudo em silêncio, mas eu podia ver a raiva crescendo nos olhos dele a cada palavra. Quando terminei de contar, ele disse algo que me marcou para sempre. Marlene, durante todos esses anos que passei na estrada, eu sabia que você estava cuidando de tudo sozinha. Confiava em você completamente. E agora esse moleque quer destruir a família que você construiu com tanto amor? Não vai acontecer. Às 3 da tarde, Marcelo chegou conforme combinamos. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Trouxe Vanessa e mais 2 pessoas que se apresentaram como amigos advogados que queriam ajudar com a documentação. Era a emboscada final. Eles haviam trazido testemunhas para pressionar minha assinatura, achando que eu não teria coragem de resistir na frente de estranhos. Mas eles não contavam com uma coisa. Osvaldo estava escondido no quarto, com o gravador ligado, ouvindo cada palavra que seria dita naquela sala. Quando vi aqueles 4 adultos entrando na minha casa com pastas cheias de documentos, com sorrisos falsos e intenções cruéis, senti pela primeira vez em 70 anos o que era ter verdadeiro poder. O poder de saber exatamente o que eles estavam pensando, enquanto eles não faziam ideia de que eu sabia de tudo. A vingança mais doce da minha vida estava apenas começando. Os 4 se acomodaram na minha sala como se fossem donos da casa.
Marcelo apresentou os dois homens como Dr. Silva e Dr. Carvalho, advogados especializados em questões familiares delicadas. Vanessa organizou os papéis na mesa de centro com aquela eficiência que só quem planeja algo há muito tempo consegue ter. Sentei na minha poltrona, a mesma onde havia amamentado Marcelo quando bebê, e fingi a velhinha confusa que eles esperavam encontrar. Perguntei se queriam café, comentei sobre o tempo, agi como se não entendesse bem por que tanta gente estava ali para me visitar. Dr. Silva foi o primeiro a falar. Com uma voz pausada e condescendente, explicou que eles estavam ali para facilitar minha vida, que era comum pessoas da minha idade terem dificuldades para administrar questões financeiras complexas. Disse que haviam preparado documentos simples que me dariam mais tranquilidade. Vanessa segurou minha mão e disse que eles haviam pesquisado bastante e encontrado uma residência maravilhosa para idosos, onde eu teria companhia, cuidados médicos, atividades recreativas. Falou como se fosse o paraíso na Terra, como se estivesse me oferecendo um prêmio em vez de tentar me internar contra minha vontade. Perguntei ingenuamente quanto custaria essa residência maravilhosa. Doutor, Carvalho respondeu que seria apenas R$ 2.500 por mês, um valor muito acessível considerando todos os cuidados que eu receberia. Fingi ficar preocupada com o dinheiro e perguntei como ia pagar esse valor. Foi então que Marcelo disse exatamente o que eu estava esperando ouvir. Não se preocupa com isso, mãe. Com a venda da casa e o controle das suas outras aplicações, vai sobrar dinheiro suficiente para pagar a residência por muitos anos. Ali estava a confissão que eu precisava. Eles queriam vender minha casa, tomar minhas aplicações e me enfiar num asilo barato enquanto embolsavam a diferença. E tudo isso estava sendo gravado por Osvaldo no quarto ao lado. Doutor. Silva então puxou os documentos e começou a explicar cada um deles. Procuração geral e irrevogável para Marcelo administrar todos os meus bens. Autorização para a venda da casa. Transferência das aplicações financeiras. Até mesmo um documento me declarando mentalmente incapaz de tomar decisões importantes. Quando pegaram a caneta e colocaram na minha mão, senti uma mistura de nojo e pena deles. Nojo pela frieza com que estavam tentando me roubar e pena porque não faziam ideia do que estava para acontecer. Foi nesse momento que ouvi a porta do quarto se abrir. Osvaldo apareceu na sala com uma presença que fez todos eles emudecermos. Meu marido, que sempre foi um homem de poucas palavras, estava com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era a cara de um pai que havia descoberto que alguém estava tentando machucar sua família. Marcelo ficou pálido quando viu o pai. Gaguejou algumas palavras sobre Osvaldo ter chegado mais cedo. Tentou explicar por que havia tanta gente na casa. Mas Osvaldo não disse uma palavra. Apenas caminhou até a mesa de centro e pegou o gravador que estava em funcionamento. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Osvaldo finalmente falou, e sua voz estava calma demais para ser natural. Escutei cada palavra que vocês disseram aqui hoje. E escutei também as ligações que fizeram do telefone da casa no sábado durante a festa. Tudo gravado. Dr. Silva e Dr. Silva Carvalho se levantaram imediatamente, balbuciando desculpas, dizendo que havia algum mal-entendido, que eles só estavam prestando consultoria jurídica. Saíram de casa tão rapidamente que nem se despediram direito. Mas Marcelo e Vanessa ficaram. E foi aí que presenciei algo que me partiu o coração e ao mesmo tempo me deu uma satisfação que jamais esquecerei. Foi então que Osvaldo explodiu. Pela primeira vez em décadas de casamento, vi meu marido perder completamente a compostura. Ele apontou o dedo para Marcelo e gritou: "Sua mãe criou você sozinha enquanto eu trabalhava para sustentar esta família. Ela se sacrificou cada dia da vida dela por você. E você tem a audácia de querer roubar ela e internar num asilo?" Marcelo tentou responder, mas Osvaldo não deixou. Disse que a partir daquele momento eles estavam proibidos de pisar na nossa casa, que não queria mais ver a cara deles, que eles tinham perdido o direito de se chamarem nossa família. Vanessa ainda tentou apelar, disse que as crianças precisavam dos avós, que eu ia me arrepender de destruir a família por causa de um mal-entendido. Mas eu olhei bem nos olhos dela e disse: "O mal-entendido foi eu achar que vocês me amavam de verdade." Depois que eles saíram, eu e Osvaldo ficamos abraçados na sala, chorando. Não de tristeza, mas de alívio.
Finalmente estávamos unidos contra uma ameaça externa. Finalmente éramos um casal de verdade depois de tantos anos de distanciamento. 6 meses se passaram desde aquele dia terrível. 6 meses de uma vida que eu não sabia que ainda era possível ter aos 70 anos de idade. Osvaldo decidiu parar de viajar tanto. Vendemos nossa casa grande e compramos uma menor, mais aconchegante, num condomínio para pessoas da nossa idade. Com o dinheiro que sobrou, fizemos a viagem que sempre sonhamos em fazer juntos. Conhecemos a praia, visitamos cidades históricas, renovamos votos de casamento numa capela pequena em Ouro Preto. Marcelo tentou nos procurar algumas vezes, principalmente quando soube da venda da casa. Mandou mensagens, ligou, até apareceu no condomínio uma vez. Mas nós havíamos instruído a portaria para não permitir a entrada dele. A única pessoa da família que continuamos vendo é Isadora. Guilherme, infelizmente, foi influenciado pelos pais e tomou o partido deles. Mas minha netinha de 8 anos, agora com 9, vem nos visitar todo sábado à tarde. No último sábado, ela chegou em casa e disse algo que me emocionou até as lágrimas. Vovó, agora vocês parecem um casal de namorados de novo. O vovô sorri muito mais e a senhora também está mais feliz. Olhei para Osvaldo, que estava preparando o lanche da tarde na cozinha, assobiando uma música que não ouvia há anos, e entendi que às vezes a vida precisa nos dar um susto para mostrarmos o que realmente importa. Não sinto raiva de Marcelo e Vanessa. Sinto pena. Pena porque eles perderam a oportunidade de ter uma família verdadeira em troca de um dinheiro que nem conseguiram pegar. Pena porque escolheram a ganância em vez do amor. Mas principalmente, sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a tempo quem eles realmente eram. Gratidão por ter tido coragem de lutar pela minha dignidade. Gratidão por ter recuperado meu casamento e descoberto que nunca é tarde para ser feliz. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.